juntamente com o nosso convidado, com o Paulo Tropiano, um querido da nossa casa, que está sempre junto conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Paulo. E eu vou pedir para o Enzo, então, fazer a abertura dos trabalhos de hoje, para que nós possamos nos conectar e iniciar essa noite de vibrações, de amor, de alegria. Então, por favor, Enzo, faça aí a sua vibração, sua oração inicial. Bom, como eu vi que à noite, eu vi que o povo está perdendo, tem muita gente perdendo fé, né? Eu ando conversando com várias pessoas e tem gente que já acha que a gente já está numa situação perdida, né? E aí eu peguei essa oração, que é uma oração pela fé, né? E é uma coisa que a gente nunca pode perder e a gente sempre tem que ter fé, porque senão as coisas nunca vão acontecer, né? A oração é a seguinte: Senhor meu Pai, eu me prostro diante de Ti, Ajude-me a encontrar a fé em meio ao caos. Dê-me capacidade para ver, ouvir e falar contigo. Que eu me aproxime cada vez mais de Ti e que minha fé se multiplique todos os dias. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Então, eu achei essa oração muito bonita e ela meio que, se você parar para pensar, ela fala no caos, que é basicamente o que a gente está vivendo. Não um caos generalizado, mas essa pandemia que está deixando todo mundo de ponta cabeça. Muito bom. Nosso pequeno Enzo, dando a sua contribuição, a juventude da SPI falando, né? Tá aí. Obrigado, viu, Enzo? É muito bom te escutar, ver que você está aí conosco, que você nos acompanha. E agora eu vou pedir, então, para abrirmos os nossos corações e nossa mente para ouvirmos o Paulo, a mensagem que ele vai nos trazer. É uma mensagem linda de Natal, pelo que eu entendi, né? Ele vai falar o Natal na visão espírita, essa sua contribuição para que todos nós possamos começar essa reflexão, esse momento de reflexão, onde já entramos, né, nem parece, mas já estamos em festa, começamos a festa, mas esse momento de encontro com Jesus. Então, por favor, Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez, fique à vontade aí, sempre. Bem, eu gostaria de iniciarmos o trabalho da noite, mais uma vez agradecendo a todos vocês do SPI, a estas oportunidades seguidas que a gente vem recebendo, porque mesmo com todas as dificuldades que a pandemia possa ter criado a todos nós, nós buscamos de alguma forma, de alguma maneira, ainda estarmos nos pegando em relação ao Evangelho, a estarmos refletindo em leituras dos mesmos livros, mas buscando outros pontos de vista, né? E eu fico muito feliz em ser convidado, em ter mais esta oportunidade, e, portanto, eu agradeço primeiro a Deus e a Jesus, e a vocês todos, meus amigos, que me dão esta oportunidade, porque isso é muito, muito importante na vida de todos nós, e principalmente na vida minha, neste momento em que eu estou vivendo. Eu fico muito feliz, e mais uma vez, de antemão, agradeço a todos vocês, em nome do Pai e em nome de Jesus. O que eu escolhi como tema da noite, quando me foi propiciado, é que nós falaríamos sobre o Natal na visão espírita. E isso está baseado no livro O Consolador, de Emmanuel. E aí a gente vai buscar um pouquinho a frase inicial que nos diz a respeito de que seria esse consolo, como é que nós, espíritas, enxergamos o Natal, qual é a oportunidade que a gente tem de nos aproximarmos dos nossos amigos, dos nossos parentes, não só também dos parentes que estão, digamos, numa condição melhor ou pior, enfim, vamos tocar, vamos pincelar, né, nesta noite, para que, quem sabe, a gente possa ser bem feliz e a gente possa atingir o principal objetivo, que é de reanimarmos diante de tudo isso que está acontecendo, entendermos que a pandemia vem não como um castigo, apesar dos pesares, mas que ela vem trazendo modificações e que
não podemos ter certeza absoluta, não podemos ter, mas que talvez outras coisas mais venham pela frente. O mundo está se transformando e nós estamos, graças a Deus, vivenciando essas transformações. Só que nós não sabemos o nosso comprometimento até onde vai. Ou seja, podemos ser chamados a qualquer momento. Então, voltando aqui à visão espírita, eu busquei saber a respeito de Lucas 12 e 14, e logo de início eu entendi aqui uma posição que ele nos diz o seguinte, nesta passagem de Lucas 2, 14, assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Normalmente a gente via esta frase em sentido inverso, né? De boa vontade. E aqui a gente vê que nesta tradução direta, ele diz que é paz na terra, boa vontade para com os homens. Ou seja, está chamando, está fazendo este convite a todos nós, para que nós tenhamos esta paz, para que nós tenhamos esta vontade de nos transformarmos mediante aquilo que, neste momento, a doutrina nos faz enxergar o que seria o Natal. Então, um pouco mais abaixo, eu coloco o seguinte: estamos iniciando mais um Natal, depois de um ano tremendamente difícil. A pandemia derrubou a muitos, como foi dito agora num dos comentários dos amigos, é que todos nós sentimos um impacto muito forte. A pandemia trouxe também um tipo de aprendizado onde nós, o mundo, o planeta Terra, passa a enxergar de forma diferente aquele convívio, o ser que está próximo e o ser que está longe também. E quando eu digo o ser que está longe, o que eu quero dizer? Eu estou preocupado, ou pelo menos eu pensei em ficar preocupado, não somente comigo, com a minha família, com os meus netos, com os meus amigos, né? Eu passei a me preocupar também com aquele irmão distante lá no Japão, com aquele irmão distante lá na China, nos Estados Unidos, em tantas outras nações que nós sabemos que vivem momentos mais difíceis do que os nossos. E mesmo assim, eles também estão vivendo e vivenciando a cada dia, cumprindo uma determinada missão e assim cumprindo aquilo que foi determinado a eles, através daqueles que pela doutrina estão entendendo o que é este chamamento e desta maneira enxergam no Natal uma nova oportunidade de trabalharmos o nosso íntimo, trabalharmos o nosso coração diante daquilo que aprendemos pelo Evangelho, diante daquilo que aprendemos nos estudos que nós fazemos dentro da doutrina espírita. Então, o que nós mais gostaríamos de enfatizar é o que é o Natal e como ele deve ser comemorado. Então, a gente percebe que o Natal tem muitas facetas, o Natal tem muitas atrações, o Natal tem muitas outras coisas que às vezes possam ou não estar escondidas diante disso. E quando eu digo que ele tem muitas facetas, é nesse sentido. O Natal, para nós que somos espíritas, sabemos que é o melhor momento de comemorarmos o renascimento de Jesus. É de estarmos nos aproximando daquela oportunidade que o Mestre nos deu, nos convidando e fazendo entender que ele tinha condições, se ele quisesse. Se o Mestre quisesse, teria nascido em suntuosos palácios. Se o Mestre quisesse, teria nascido em lugares bonitos, lindos. Mas o Mestre Jesus veio na sua humildade, na sua simplicidade, nascer numa simples manjedoura. E quando a gente diz da humildade e da simplicidade, a manjedoura passa a ser um local, um caminho, um lugar em que a gente vive esta humildade, porque se todos nós tivéssemos uma oportunidade de escolha, de nascermos num berço bom e bonito, ou num berço humilde, qual seria a nossa atitude se não fosse a doutrina a nos mostrar esse caminho? Com certeza, escolheríamos o palácio. E não estamos aqui de forma alguma, nem eu, nem nenhum de vocês que aqui estão, nem os amigos espirituais que com certeza estão conosco nesta noite, estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para atender este ao chamamento, a esta oportunidade de entendermos o que é o Natal na visão espírita. O Natal, na visão espírita, nada mais é do que a simplicidade.
da festa que pode ser feita, mas de maneira serena e tranquila. Eu posso ter na minha casa, ou posso ir na casa de amigos para festejar o Natal, mas sem esquecer que o principal convidado da noite é Mestre Jesus. Sem esquecer da humildade onde o Mestre nasceu, e abrindo o nosso coração, e deixando sempre lembrar-nos no momento em que estivermos, quer num palácio, quer numa manjedoura, quer no seio de uma grande família, quer no seio de uma família bem pequena e humilde, o que representa o Natal a cada um de nós espíritas. Porque nós temos o conhecimento, nós não podemos negar que não sabíamos. E, de repente, muitos amigos e mais uma vez, sempre festejam o Natal de formas, às vezes, exageradas. Fazemos o convite daquelas pessoas que estão mais próximas de nós, mas às vezes escolhendo ou deixando de convidar aquele irmão, aquele primo, aquele tio, porque todo Natal eles fazem a mesma coisa, aquele tio chato que conta sempre a mesma história, aquele primo que chega sempre na última hora e sempre com dificuldades de trazer o seu cuscuz, de trazer a sua maionese, porque não deu tempo de eu fazer, né? E a gente, de certa forma, a gente coloca a criticar aquele irmão, aquele companheiro. A gente não entende que muitas vezes aquela maionese é para aquele irmão, aquele primo, aquele convidado, uma dificuldade. Então a gente deve abrir as nossas portas, não apenas da casa, nós devemos abrir as nossas portas do coração, da compreensão, da verdade, desta humildade que é vivenciar o Natal verdadeiramente com Jesus, dentro da visão que nós, espíritas, estamos cansados de bater e rebater a cada noite de trabalho, a cada momento da palestra, quando fazemos uma oração inicial, quando encerramos uma reunião. Esta é a maneira que eu entendo e que gostaria de deixar claro a todos aqueles que, graças a Deus, nesta noite, possam estar nos ouvindo. E quando eu digo nos ouvindo, é porque eu já falei algumas vezes em nossas reuniões que, graças a bom Deus e graças aos amigos espirituais, nunca estou só. Eles estão sempre à minha volta. Me emociono, mas não perco a linha, porque realmente sinto um ambiente modificado, transformado, dizendo para que nós temos que acreditar nesses irmãos que estão conosco nesta noite, naqueles que serão convidados para o nosso jantar. O jantar que vai galantear, o jantar que vai homenagear, o jantar que vai mostrar a Jesus o nosso aprendizado, independente daqueles que estarão à nossa volta, independente da bebida ou da comida que ali será servido, independente muitas vezes da nossa própria vontade, que nos coloca muitas vezes numa ceia suntuosa e que a gente não quer estar por algum motivo, mas quando a gente adentra um local, a gente percebe que o local está totalmente modificado. Aquelas pessoas mais afoitas, mais agitadas, elas estão mais tranquilas, mais serenas. É como se nós estivéssemos num dia de trabalho comum, no SPI, e aqueles que chegam atribulados, afoitos, entram na nossa sala, percebem o ambiente, o silêncio, e começam a baixar a voz, a falar mais serenamente. Muitos se recolhem numa prece. Eu acho que é esta a visão que o espírita tem e deve ter do Natal. O respeito, a compreensão, o carinho. É assim que eu vejo como o espírita tem, respeita, entende e faz da sua melhor maneira a noite de Natal. A noite de estarmos nos aproximando do Mestre querido. Não existem barreiras, não existem dificuldades, não existem não faça isso, não faça aquilo. O espírita jamais estaria falando isso. O espírita jamais estaria buscando esta alternativa ou este caminho. O verdadeiro espírita jamais vai criticar. Nós que estamos na doutrina espírita há muitos e muitos anos, entendemos que é difícil muitas vezes mostrarmos esse nosso lado humilde, humano,
daquele espírito que erra sim muitas vezes, mas que dentro da sua responsabilidade tenta passar do coração aquilo que representa o Natal a cada um de nós. Vamos lembrar das crianças. Vamos lembrar que as crianças, muitas vezes, nesta época do Natal, e tantas outras datas que são comemoradas, mas em especial o Natal, são utilizadas de forma estratégica de marketing. Vende-se o Papai Noel, vende-se o saco de brinquedos, vende-se o carrinho de luxo, vende-se uma camisa que é dada, mas ninguém fala muitas vezes o que é Jesus neste momento. Quem é o verdadeiro convidado desta noite de Natal? Jesus já nasceu há mais de 2020 anos, mas nós não sabemos quando nós estivemos lá. Mas hoje nós sabemos desta santa oportunidade de aqui, vivenciando estas coisas. Como é bom falar do Mestre, como é bom falar do seu amor, do seu carinho, como é bom poder abraçar um irmão, um amigo, um companheiro, não só na noite de Natal, mas na noite de suas dificuldades, nas noites das nossas dificuldades. E isso, o Natal com Jesus, o Natal na visão espírita, nos chama a atenção de todas estas coisas que aqui estamos falando. É difícil? Lógico que é difícil, porque cada um de nós estamos em estágios diferentes. Nenhum de nós tem a competência de apontarmos o dedo a quem quer que seja e dizer: irmão, você está errado, este não é o caminho. Acredito que muitos de nós, às vezes, até tomamos inicialmente uma posição contrária, mas devemos recapitular, sempre lembrando que as nossas palavras, muitas vezes, saem da nossa boca, mas que no fundo, estão entrando pelo nosso pensamento e saindo do coração. Os espíritos nos envolvem nas palestras, os espíritos nos envolvem na noite de Natal. Se nós dizermos: bendito seja Senhor, venha até nós e traga a tua sabedoria, a tua luz, para clarear o nosso caminho, nós estamos enxergando o Natal na visão espírita. Outra coisa deveremos lembrar sempre é que este verdadeiro alimento que se torna a noite de Natal é para todos nós uma oportunidade para que possamos entender estes ensinamentos e não só aliviarmos os nossos fardos, mas aqueles que estão conosco na jornada. E não somente na jornada espírita, mas naqueles que muitas vezes comparecem à nossa casa espírita, em busca de uma palavra, de um consolo, em busca de um olhar que agregue aquele amigo, aquele irmão, aquele companheiro necessitado que chega na casa, mas recebe o sorriso, recebe o abraço acolhedor, recebe a palestra do palestrante daquela noite, que vai falar em amor, em bondade, em liberdade de escolha. E aquele irmão que muitas vezes chegou afobado, como eu disse no início da nossa conversa desta noite, se acalma. Recebe então o passe, recebe então a água purificada. Muitas vezes volta ao seu lugar para ouvir a prece final. Outras vezes, os mais apressados, os mais necessitados, saem da sala em que estamos fazendo o Evangelho. Mas nem por isso vamos criticar. Pelo contrário, aqueles mais conhecidos serão abraçados visualmente no momento em que há a palestra de encerramento. E o mesmo se dá na noite de Natal. Jesus não escolhe os seus convidados. Jesus recebe todos os seus convidados. Quem são os convidados de Jesus na noite de Natal? O planeta Terra. E aí nós nos encaixamos como apenas mais um na seara do Mestre.
Somos humildes trabalhadores, mas precisamos entender que este humilde trabalhador tem que ser de manhã, de tarde e de noite. Não só quando adentramos as casas espíritas. Não só quando falamos em amor, bondade e caridade, com o irmão que está chorando em nosso ombro, seja lá qual for o motivo de seu choro e até mesmo de suas reclamações. Estar com o Mestre, entender este chamado, poder passar estas verdades, dar alento, dar caminho. Muitas vezes, aquele simples tapinha nas costas, dizendo a ele: irmão, tenha fé, tenha paciência. Isto também um dia vai passar. Mal estamos saindo de uma pandemia, já estamos falando de outra pandemia que poderá chegar. Mas não podemos nos esquecer que estamos num momento de transformação. E o planeta Terra só vai se modificar e só vai se transformar realmente desta maneira. Porque nós não sabemos quando de repente poderemos ser chamados nestes momentos de tribulação, nas pandemias que possam vir, ou ainda que nem saiu daqui. Mas temos que entender e renovar em cada momento, em cada oportunidade, que a cada Natal, mais e mais, devemos expor a todos aqueles que estão à nossa volta estes ensinamentos, o convite do Evangelho e a oportunidade de falar. Aos irmãos que muitas vezes, e aqui falo eu de coração aberto, que dizem ou que até se desculpam que às vezes não se juntam com determinadas pessoas, porque as pessoas não falam as mesmas coisas, porque as pessoas às vezes nem sequer bebem um vinho, uma cerveja, um guaraná ou um copo d'água. Nós não estamos criticando. Vá na casa do teu irmão, do teu cunhado. Leve o mais simples que você puder. E se você não tiver nada para levar materialmente, leve o seu coração aberto ao entendimento. Reconcilia-te com o teu inimigo e depois faça a tua oferenda. Esses momentos são importantes para que a gente possa sentir a união familiar. Natal é nos transformarmos. Natal é abrirmos o nosso coração, é nos aproximarmos das verdades de Jesus. Não só apenas, então, somente brindá-lo com bela mesa, belas comidas, vinhos caros, cervejas importadas. Não existe mal nenhum se os amigos tiverem o verdadeiro sentido daquele brinde de Natal. Levanta teu copo e lembra, independente do que estiver dentro dele, lembra daquele irmão que adorava o Natal, mas que, cumprindo a sua missão terrena, foi chamado ao plano espiritual. Recorda daqueles que nos ensinaram, muitas vezes, os nossos pais, os nossos queridos avós, este bendito caminho da luz divina, do que representa o Natal a cada ser encarnado. E que nesta oportunidade, nesta encarnação, possamos sentir estas vibrações de amor e de paz. No momento em que o mundo tão tumultuado, desesperadamente busca fugir da pandemia, achando que se formos abatidos pelo Covid, nada mais restará, que simplesmente morreremos e a nossa família ficará ao ermo. Jamais. E Jesus é a prova disso. Por isso que a cada ano estamos festejando o renascimento de Jesus. E não apenas na boca, na comida, mas principalmente em nossos corações, no nosso pensamento e, acima de tudo, nas nossas atitudes. Um pouco mais à frente ainda, eu digo o seguinte, tirado de uma parte do Cristo, do livro Consolador,
que nos fala a respeito da inclusão e da exclusão. E aqui eu vou ler, porque, infelizmente, eu estou numa faixa etária que ainda estou em fase de crescimento. Vejam pelos meus cabelos e pela minha pouca idade. Então, às vezes, não sei porquê, mas falha a minha memória. Então, para que eu não corra um risco de erro, eu vou ler rapidamente o trecho que nos fala do Natal Espírita. Porque nos diz assim: o Natal Espírita deve ser de inclusão e não de exclusão. Não estamos impedidos de entender ao nosso grupo, de estender ao nosso grupo familiar e de amigos o conforto que possamos oferecer na noite de Natal. E um pouco mais além, um pouco mais à frente, ainda nos diz assim: que tenhamos a consciência de que Natal é o aniversário de Jesus e ele deve ser o nosso principal alvo das atenções desta noite. Os presentes que ele espera de todos nós é que apliquemos esses ensinamentos que ele nos trouxe há tantos e tantos anos atrás. Que possamos abraçar a todos, que perdoamos sinceramente os que nos ofendam e que levemos uma prece de reconhecimento e gratidão, júbilo por termos a iluminação deste nosso conhecimento nesta jornada e que um dia ainda, não mais na forma humana, mas na forma espiritual, resgataremos tudo aquilo que já aprendemos e aquilo que porventura viermos a errar nesta encarnação. Não serão nos cobrados de forma negativa, nos serão oferecidos de que forma o espírito deverá regressar à Terra. E então, cumprir aqui aquilo que muitas vezes, até por falta de, não digo vontade, mas até por falta de um conhecimento maior, deixamos de cumprir na nossa jornada. E ainda digo assim no final: Emmanuel, porque vamos falar de Chico Xavier já já. Querido benfeitor da mediunidade bendita de Chico, deixou-nos relevante convite em mensagem constante do livro Fonte Viva, que tomei a liberdade de usar para esta noite, neste pequeno momento em que estamos todos falando da vinda de mais um Natal e de mais um renascimento do Mestre querido. E esta pequena reflexão, neste momento do encerramento, da qual aqui estou falando, sem antes, mais uma vez, agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre querido, a quem estamos enfatizando com louvor o seu renascimento dentro de mais alguns dias. E que neste momento, quando falei o nome de Emmanuel e falei o nome de Chico Xavier, é porque vou pedir mais uma vez a vocês, humildemente, que possam juntos ouvir de coração o que está aqui. Eu acredito que vai ser muito pequeno para que vocês talvez possam enxergar, mas eu digo a vocês: livro Fonte Viva, escrito por Francisco Cândido Xavier e pelo seu espírito, Emmanuel. E a mensagem nos diz exatamente isto a respeito de Natal. E como eu coloquei no início do nosso parlamento, da nossa fala, quando eu dizia a respeito de glória a Deus nas alturas, em Lucas 2:14, Emmanuel inicia a sua transmissão a Chico e ele descreve exatamente isso, que eu mais uma vez agora vou tentar ler para vocês. E que, com a ajuda dos amigos espirituais, a minha emoção e a minha voz não me embarguem tanto. Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e de boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14.
As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou para destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, e nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com os fariseus orgulhosos, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derrama-te o teu tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça, do olho por olho e dente por dente, encontrará, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente da estrebaria, assinaram um júbilo inexprimível. Daquele invulnerável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter olhos vazados pela crueldade dos seus senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono dos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, os que ouvem no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amássemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e começamos a viver realmente com Jesus sobre os esplendores de um novo dia e, quiçá, um novo mundo, não mais de provas e expiações, mas sim, talvez, de regeneração. E assim, graças a todos os amigos que aí estão me ouvindo, graças a Emmanuel e Chico, graças à proximidade deste Natal, que nos faz enxergar mais do que nunca, diante de que toda esta pandemia que o mundo vive neste momento, possamos repensar a forma de reverenciar o querido Mestre Jesus. E neste instante, não mais tão seguro como estava no início, mas ainda cheios de amor e de esperança, abraço a cada um de vocês. Abraço aqueles que por aqui passaram, para aqueles que foram vitimados pela Covid. Mas, acima de tudo, abraço ao nosso Pai Maior e a Jesus, convidado de honra da noite de Natal. Desculpe. Graças a Deus por esta oportunidade. Graças a Deus. Muito obrigado, Paulo, por tanta beleza, por tanta emoção nas suas palavras, por trazer até nós a sua mensagem tão bem preparada e com certeza muito bem acolhida por cada um de nós nos nossos corações. Nos sentimos honrados e felizes por permitir, por compartilhar, né, essa sua inspiração. Eu vou pedir então
para darmos continuidade, que a Adriana conduza a equipe de passistas, para que possamos continuar essa bênção que o Paulo iniciou e darmos, né, nos abrirmos ainda mais as nossas mentes e corações para recebermos tanta coisa bonita que o Pai Maior tem nos preparado para iniciarmos as nossas festas, para iniciarmos os trabalhos nos nossos lares, né? Diante de tanta dificuldade, cada um de nós possamos abrir ainda mais e receber essas bênçãos do Pai. Por favor, Adriana. Muito obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Vamos então nos preparar agora para receber a fluidoterapia, esse momento muito especial. Quem não pegou a sua água, se quiser pegar a água para ser fluidificada, colocar aí do seu lado. Eu peço também às amigas do grupo da fluidoterapia, as passistas encarnadas, que se coloquem em posição para o trabalho. E vamos tentar nos sentar bem confortáveis na cadeira. Eu gostaria que vocês imaginassem que nós estamos todos sentados lá naquelas cadeiras do SPI. Naquele ambiente, vamos fechar os nossos olhos e nós vamos nos preparar para receber o passe, fazendo aquela respiração profunda. Então, vamos inspirar e expirar profundamente. Vamos fazer isso 3 vezes, relaxando o nosso corpo, relaxando nossa mente. Então, vamos inspirar e expirar. Mais uma vez, vamos inspirar e expirar. A última vez, inspira e expira. Com isso, a gente vai se concentrando nesse momento, serenando nossa mente e abrindo o nosso coração para receber toda essa energia do plano espiritual, das passistas encarnadas. Vamos imaginar que agora chegou a nossa vez de entrar lá naquela sala do passe do SPI. Então, nós estamos sentados, mentalizando Jesus entre nós. Os nossos mentores estão ao nosso lado. E os amigos espirituais desse trabalho da fluidoterapia, juntamente com as passistas encarnadas, vão nos envolvendo com muita luz projetada sobre nossas cabeças. Esses fluidos benéficos que vão percorrendo todo o nosso corpo, da nossa cabeça, passando por todo o nosso corpo, até os nossos pés. Com isso, nossos centros de força vão se realinhando, trazendo muito equilíbrio, saúde, paz, esperança. Com isso, nossas dores vão se suavizando, aliviando. A gente se sente bastante fortalecido com toda essa energia.
E os amigos espirituais também estão nos nossos lares. E eles vão se encaminhando por cada um dos cômodos, iluminando, clareando cada ambiente, fazendo uma grande higienização, uma limpeza profunda em todos os ambientes da nossa casa, nos harmonizando, para que tenhamos uma semana de muita fé, de muita confiança em Deus e, acima de tudo, de muita simplicidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Adriana. Que possamos continuar recebendo essas bênçãos. Eu peço então que a Ana Lúcia faça a prece de encerramento, para que possamos permanecer nesse estado de elevação, de alegria e de muita luz em nossos lares. Por favor, Ana. Ouvindo as palavras do Paulo, né? E tendo essa expressão tão grande, tão forte da presença da figura do Cristo em nossas vidas, na vida do planeta, eu destaquei o Pai Nosso, mas com uma profundidade de fala e de reflexão que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que é quando nós ouvimos a palavra do Mestre e percebemos a extensão daquele pedido, daquele momento de conexão com o Pai Maior. E diz assim: Pai nosso, que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso, que estais em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso, que estais naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida de saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir, Senhor, à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé, caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão do Espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita, Senhor, a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais ao meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda o silêncio em respostas às minhas preces, e não te ouço a dizer: filho, aguarda-me, tu és toda a eternidade.
O pão nosso de cada dia me dá hoje e que eu possa dividi-lo com o meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é a vida, verdade e luz, pão que vem trazer alento e alegria, é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, que eu busque acolher. Que não cultivar a violência, e sim semear a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa todos agradecer. Perdoa, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem. Mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão, possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o caminho único que me torna sublime é a humildade, estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios e egoísmo que me tornam escravos de minha própria violência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha a força e a coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que me cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas que brilham no céu. Mas, acima de tudo, busquemos por ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá está ele, dando rima aos versos das nossas vidas. É assim seja. Que assim seja. Muito lindo. Ana, muito obrigado por trazer esse Pai Nosso tão bonito. Ricardo, você perdeu, hein? Isso aí bateu. Chegamos no... Quebrou o recorde. Sim, foi bonito. Eu vejo agora você fazer um Pai Nosso mais bonito aí. Pelo menos meia hora de Pai Nosso, hein? É isso aí. Bateu o meu recorde. Bateu o seu recorde, foi bonito. Parabéns, Ana. Bonito. Parabéns, Ana. Parabéns mesmo. Vou Parabéns, compartilhar Paulo lá no Tropiano, hein? grupo. Nunca tinha visto. Linda, parabéns. Uma noite muito bonita, Paulo. uma noite muito especial e que nós vamos terminar com algo ainda mais especial, celebrando esse momento de Natal, celebrando esse nosso encontro, né, pré-natal. Então, pedir para a Roberta e para o Emanuel se colocarem apostos aí para... Ô, Marcelo, hoje, na verdade, eu vou deixar só para o Emanuel. É um especial de Natal que ele vai fazer pra gente. Então tá.
Desculpa, não tínhamos combinado, né, Roberto? Não tínhamos combinado, mas tudo bem. Eu achei que ia ser Jingle Bells. Então, né? Quem sabe na semana que vem, né? Pode ser. Jingle Bell Rock. Isso daí. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Cadê o Emanuel? Deve ser Ele uma fugiu? pergunta aqui. Ele tá Não. aqui? Tá. Não é? Não. Peraí, Não, deixa tá eu... aqui sim. Tá sim. Ele não tá desmutado. Vai ver que ele não tá... Você consegue desmutar ele? Não. Mas Acho ele que só não quando tá. é ver. Ele estava aqui na. Ele tá sim. Ele tá Oi. aqui. Ah, ele tá. Alô? Tá. Que ele entendeu. É que ele é um pouco atrapalhado com o programinha ainda. Aí tá. Gente, que coisa linda hoje. Natal também, pra mim, sempre foi sinônimo de alegria e de encher o coração de felicidade. Então é isso que eu tô propondo, depois de tanta emoção, depois de tanta coisa linda que eu quase chorei aqui com todo mundo. Eu proponho um pouco de alegria, porque eu acho que Deus é alegria. Então, eu vou fazer um pequeno medley aqui, tá? Espero que Opa. vocês gostem.